Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo ao Escola de Física. Vamos fazer uma revisão rápida sobre escalas termométricas. E vamos lembrar aqui um conceito extremamente importante. Temperatura é a medida do grau de agitação dos átomos. Anota isso, que isso é extremamente importante. Temperatura é a medida do grau de agitação dos átomos, ou das moléculas, depende do livro, depende do autor. Qual que é a ideia aqui? Todos os átomos, enfim, moléculas vibram o tempo todo. Estão vibrando o tempo todo. Se esse grau de vibração for muito intenso, a gente sente isso em escala macroscópica, ou a gente percebe isso como algo quente. E se esse grau de vibração for mais baixo, a gente percebe isso como algo que a gente aprendeu a chamar de frio. Então, quente e frio tem a ver com esse grau de agitação dos átomos. Tudo é feito de átomos, os átomos vibram o tempo inteiro. E como é que a gente mede esse grau de agitação? Como é que a gente mede se as moléculas estão muito agitadas ou pouco agitadas? A gente usa o conceito de temperatura, a gente usa escalas termométricas. Existem várias escalas termométricas por aí, quer dizer, números que vão me dizer se os átomos estão vibrando com muita intensidade ou pouca intensidade. Existem várias escalas e você pode criar a sua, inclusive. Você pode criar a sua escala termométrica. Mas 3 delas são importantes, 3 delas são relevantes para nós. 2 são chamadas de escalas arbitrárias. Escalas arbitrárias porque as pessoas que desenvolveram essas 2 escalas criaram essas escalas, definiram números de modo que atendesse às necessidades deles na época. E outra escala é chamada de escala absoluta de temperatura, é uma escala que usa de fato conceitos físicos. Eu não vou entrar em detalhes sobre como essas escalas foram feitas, não é o propósito desse vídeo, é para só uma revisão rápida sobre escalas termométricas. Então vamos dar uma olhada. Quais escalas são essas? Então nós temos 3 escalas principais. Vamos entender esse desenho aqui para não ficar confuso, tá? Nós temos 3 escalas principais. Nós temos a chamada escala Celsius. Então está aqui, a escala Celsius. A escala Fahrenheit. Fahrenheit em alemão. Escala Fahrenheit e a escala Kelvin. No estudo da temperatura, da termometria, a gente usa como referência os pontos de fusão e ebulição da água. E eu recomendo fortemente que você memorize esses 6 valores que estão na tela. Tá? Vamos lá. Dentro da escala Celsius, a água ela ferve a 100 graus e ela congela a 0. Na escala Fahrenheit, a água ferve a 212 e congela a 32. E na escala Kelvin, que é a escala absoluta de temperatura, a água ferve a 373 e congela a 273. Como a escala Kelvin é uma escala absoluta de temperatura, não é uma escala arbitrária, o Sr. Kelvin não escolheu esses números de forma aleatória, ele usou de fato conceitos físicos para estudar o grau de agitação dos átomos. Então, para diferenciar a escala Kelvin das demais, a gente não usa o símbolozinho de grau. Repara que não tem grau. Tá? Todas as outras escalas a gente usa graus. Graus Celsius, graus Fahrenheit, graus, o que quer que seja. Escala Kelvin, então, a gente não usa grau. Tá bom? E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte. Na sua prova, uma das coisas que pode ser perguntado para você é a respeito do que nós chamamos de zero absoluto. O que é o tal do zero absoluto? O zero absoluto é aquela temperatura hipotética, tá? Ela é inalcançável, ela é impossível de ser atingida, mas de tal modo que o átomo simplesmente parasse de vibrar. Então, se o átomo parar de vibrar, que temperatura é essa? O Sr. Kelvin, ele percebeu que essa temperatura ela vale menos 273. E esse valor aqui, menos 273 graus Celsius, esse valor aqui, que é o menor valor que poderia existir, ele é inalcançável, ele batizou de zero. Então isso aqui
é o zero absoluto. É o zero absoluto. Então, o zero absoluto equivale a menos 273 graus Celsius. Menos 273,15, para ser bem exato. E aí, então, a primeira coisa que pode ser perguntada para você é a respeito do zero absoluto. Olha, então, o zero absoluto é aquela temperatura cujo átomo estaria parado. Lembrando, é um valor que não tem como ser alcançado, é impossível fisicamente. E outra pergunta é, como é que eu transformo uma temperatura de uma escala para outra? Porque pensa comigo o seguinte, imagina que você está conversando com alguém que mora nos Estados Unidos. Lá eles usam a escala Fahrenheit no dia a dia, a gente usa graus Celsius. Imagina que você está conversando com alguém dos Estados Unidos e ele pergunta, qual a temperatura aí agora? E você diz simplesmente para ele, olha, agora está fazendo 25 graus. Só que olha que coisa, na sua cabeça você está pensando em graus Celsius. 25 graus está mais ou menos aqui. Na cabeça dele, ele escuta isso e ele coloca esse valor dentro da escala Fahrenheit. Olha onde está o 25 na escala Fahrenheit. Está muito abaixo do ponto de congelamento da água, percebe? Então, 25 graus, beleza. Amanheceu normal, uma temperatura boa, agradável. Para ele, se você não fala que escala você está trabalhando, na hora que ele escuta 25 graus, ele pensa, rapaz, essa pessoa está no fim do mundo, está no Armagedon. Olha que está muito abaixo da temperatura de congelamento. Então, como é que eu faço para transformar de uma escala para outra? Aí tem um processinho que a gente tem que saber fazer, tem um mecanismo, uma receitinha de bolo bem simples. Importante você memorizar. É o seguinte, você vai colocar aqui as duas escalas que você quer transformar. Eu vou usar a escala Celsius e Fahrenheit como exemplo, tá? Coloca aqui uma temperatura Celsius qualquer, alinhada com a temperatura em Fahrenheit qualquer. Alinho aqui os pontos de fusão e ebulição da água. E olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa distância menor e vou dividir por todo esse tamanho da escala. E vou igualar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa distância menor por todo o tamanho da escala. Então, olha só, esse tamanho menor, dividido por todo o tamanho da escala. Então, vamos lá. Graus Celsius. Graus Celsius menos 0, dividido por todo o tamanho da escala. 100 menos 0. Quando a gente fala de tamanho, o que a gente precisa fazer é só pegar o valor de cima menos o de baixo. Tá? É só isso. O de cima menos o de baixo. Igual, do outro lado, vamos fazer isso. Ó, esse tamanho menor dividido por todo o tamanho da escala. Como é que nós vamos fazer? O número de cima menos o de baixo, dividido por o número de cima menos o de baixo. Então, vamos lá. Graus em Fahrenheit menos 32, dividido por 212 menos 32. Aqui a gente pode dar uma organizada, pode melhorar um pouco isso daqui, tá? Graus Celsius sobre 100, igual Fahrenheit menos 32 sobre 180. A gente pode simplificar um pouquinho, a gente pode dividir por 20 aqui dos dois lados, para ficar uma coisa um pouco menorzinha. 100 por 20 é 5, 180 por 20 é 9. Fica uma relação matemática um pouco menor. Então, graus Celsius sobre 5 é igual graus Fahrenheit menos 32 sobre 9. Lá no nosso exemplo, então, se você vai falar para o gringo que aqui amanheceu 25 graus Celsius, como é que eu faço para passar isso para Fahrenheit? Pega o seu 25 e joga na formulinha. 25 sobre 5 igual Fahrenheit menos 32 sobre 9. Olha aqui, 25 sobre 5 é quanto? É 5. 9 vezes 5, 45. 45 igual a Fahrenheit menos 32. Passa esse 32 para lá, somando 45 mais 32.
77 graus Fahrenheit. Então, quer falar para o gringo que aqui amanheceu 25 graus Celsius? Fala para ele, olha, aqui hoje amanheceu 77 graus Fahrenheit. Ele já vai pensar, ah, beleza, temperatura agradável, amanheceu uma temperatura boa. Beleza? Então, guarde essa relação matemática, isso aqui é extremamente importante, tá? Guarde isso daqui. Decora essa formulinha de conversão entre Celsius e Fahrenheit, ela é bem importante e bem básica. Mais um exemplo para a gente ver como é que funciona. Como é que faz a conversão entre Celsius e Kelvin? Mesma coisa, receita de bolo. Vamos alinhar uma temperatura em Celsius junto com a temperatura em Kelvin agora. Vamos pegar a distância de baixo dividido por todo o tamanho da escala e igualar distância de baixo por todo o tamanho da escala. Lembra que distância, quando eu digo aqui, é o número de cima menos o de baixo. O de cima menos o de baixo. Então, temperatura, θ. Estou usando a letra grega θ porque ela é comum de ser usada, mas não precisa ser a letra grega θ. Você usa a letra que você quiser para simbolizar a temperatura. Tá? θ Celsius menos 0 dividido por 100 menos 0, igual. Agora aqui do lado direito, temperatura em Kelvin menos 273 dividido por 373 menos 273. Organizando um pouquinho isso daqui, dá para dar uma enxugada. Temperatura em Celsius sobre 100 igual. Temperatura em Kelvin menos 273 sobre 100 também. Ó, dá para simplificar, tá vendo? Tem 100 dos dois lados. Tem 100 dos dois lados. Então a gente chega numa relação extremamente importante, tanto para a física quanto para a química, inclusive a conversão entre escalas Celsius e Kelvin. Temperatura em Celsius é temperatura em Kelvin menos 273. Guarda essa relação aqui, ela também é extremamente importante. Você vai usar em física, você também vai usar em química. Eu vou até colocar um coraçãozinho aqui, porque ela realmente é muito importante. Beleza? Então é assim que você faz a conversão de escala. Então, recapitulando, decore esses 6 valores das escalas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Lembre-se que as escalas Celsius e Fahrenheit são escalas arbitrárias. Esses números 100, 0, 212, 32 foram, de certo modo, escolhidos para atender às necessidades dos dois pesquisadores, o Celsius e o Sr. Fahrenheit. A escala Kelvin não. O Sr. Kelvin ele utilizou conceitos físicos realmente mais específicos para analisar a vibração dos átomos e chegou no valor de menos 273 graus Celsius, que ele batizou de zero absoluto. E aí surgiu a escala Kelvin, a escala absoluta de temperatura. Para eu converter de uma escala para outra, escolho um valor aleatório, alinho com outro valor aleatório, são esses dois vermelhinhos, e pego a distância de baixo sobre todo o tamanho da escala, igual distância de baixo sobre todo o tamanho da escala. E aí, daqui para baixo, eu só organizo as minhas frações, eu tento enxugar, tento simplificar do jeito que der, para chegar na formulinha de conversão mais simples. De Celsius para Fahrenheit, essa fórmula é muito importante, é bom você saber. E de Celsius para Kelvin, essa fórmula é mais importante ainda, saiba essa conversão de cabeça. Então, uma revisão rápida sobre as 3 escalas mais importantes que nós temos, a escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Gostou? Foi útil? Compartilhe esse vídeo, então, com quem precisa entender um pouquinho mais aí ou revisar rapidamente sobre as escalas termométricas. É isso, valeu e até o próximo vídeo.